Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h32, 6h32, bom dia, está no ar mais um Jornal Verde Vale, hoje, dia 7 de setembro, 2022, é feriado, dia da independência. Sejam bem-vindos à nossa programação. A partir deste momento, os principais destaques, das notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Comigo por aqui, Wesley Pereira, bom dia. Muito bom dia para você, Jota, bom dia também para todos os ouvintes. 7 de setembro, hoje estamos comemorando 200 anos de independência do Brasil. É um prazer estar com você nessa manhã, daqui a pouco todas as notícias para que você comece a sua manhã de feriado, quarta-feira, muito bem informado. Bom dia também, Daliana Oliveira. Bom dia, Jota, bom dia, Wesley, bom dia para você, ouvinte, que se liga aqui na Rádio Verde Vale. Muito bem, 6h33 aqui na nossa programação. Com a gente também, Igor Pérez, no comando das imagens. Você pode acompanhar o nosso jornal pelas nossas redes sociais, o IPTV, também pelo YouTube, ao nosso Facebook, também transmitindo ao vivo para você. Jornal Verde Vale. Nesta manhã, Wesley, quais são os seus destaques? Vamos lá, 8 cidades de Goiás estão em estado de emergência por causa de incêndios florestais. Mulheres com filhos de 0 a 6 anos que desejam ser incluídas no programa Mães de Goiás devem manter os seus dados atualizados no CAD único. Daliana Oliveira, os seus destaques. Jota, o avanço de uma frente fria pode provocar chuva aqui na região sudoeste de Goiás nessa quarta-feira. E o governo avalia a volta do horário de verão. E os seus destaques, Jota? Homem, Wesley, Daliana, se aposta de dentadura de amigo e ainda faz ameaças. O outro destaque é preocupante. Homem segura criança pelo braço e tenta abusar sexualmente do menor aqui em Mineiros. Estas e outras notícias, agora, no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34, ótimo dia para você, seja bem-vindo a mais esta edição do Jornal Verde Vale. O governo do presidente Jair Bolsonaro avalia a volta do horário de verão encerrado em 2019. A possibilidade está sendo discutida no Ministério de Minas e Energia, no Palácio do Planalto, neste momento. Há uma tendência, Jota, Daliana e ouvintes, de retorno do instrumento usado durante décadas para economizar energia elétrica. A decisão final, porém, caberá ao presidente Jair Bolsonaro. No início do governo, coube a Bolsonaro a palavra final a respeito desse assunto, quando ele optou, então, pelo fim do horário. Naquele momento, houve uma avaliação de que o horário não fazia mais sentido do ponto de vista do setor elétrico. A decisão sobre o assunto, porém, é política, porque o horário de verão mexe com hábitos de trabalhos e de consumo de de milhões de brasileiros. Com o horário de verão, parte dos brasileiros adianta os relógios em 1 hora entre o mês de outubro e fevereiro. A discussão sobre o horário de verão voltou porque o Ministério de Minas e Energia pediu ao Operador Nacional do Sistema Elétrico estudos sobre a política, depois de mudanças na forma como os brasileiros consomem energia elétrica. Muito bem, e vocês, estão a favor ou contra essa possível volta do horário de verão, Wesley? Uma pequena pesquisa por aqui. Vamos lá, vamos fazer nossa enquete. Participe aí através do nosso WhatsApp, dê a sua opinião para que a gente também sinta o que você pensa sobre o assunto. 996236881. Wesley, você gosta ou não do horário de verão? Rapaz, eu gosto no início, já não gosto no final. Será que tem como temperar isso aí? Um meio a meio nessa situação, Daliana. É aquela coisa, não dá para agradar todo mundo, né? Eu não gosto, eu acho que no meu dia a dia não muda nada. Realmente também acredito que esse horário, como está, normal para todo mundo, seria o melhor. Mas, enfim, vem aí possíveis mudanças. Jornal Verde Vale. E as notícias de Goiás. Já são 6h36 e o avanço de uma frente fria pode causar chuvas em algumas cidades de Goiás.
De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado, CIMEGO, o volume deve ser baixo e atingir principalmente aqui a região sudoeste do estado. O gerente do CIMEGO, André Amorim, afirmou que cidades como São Simão e Caçu podem ter chuvas nesta quarta-feira. Conforme a previsão, o volume de chuva esperado é de apenas 1 milímetro. Para a cidade de Mineiros, né, não temos aí esta possibilidade para hoje. Quarta-feira, feriado, dia 7, sol com nuvens e não chove, tá? A mínima 17. A máxima pode chegar aos 35 graus para hoje, ou seja, muito calor. A umidade relativa do ar baixíssima, a 17 a 48%, ventos a 19 quilômetros por hora. Tudo isso, Wesley da Liana, nos leva a uma atenção a mais, principalmente na questão de incêndios, né? O Corpo de Bombeiros hoje fez um alerta, atendeu a algumas ocorrências na zona rural, referentes a incêndio, e eles fazem esse alerta para que as pessoas evitem colocar fogo em terreno baldio, evitem colocar fogo aí nas suas propriedades rurais, evitem jogar, né, objetos aí, principalmente quando você está em viagem, bituca de cigarro, algo que possa refletir a luz solar aí nesse mato seco, porque com vento forte, a umidade relativa do ar baixa e não havendo possibilidade de chuva, imagine só. Outra coisa importante também, Jota, também no quesito saúde, com esse tempo seco que nós estamos enfrentando, é a necessidade, né, das pessoas responsáveis, e aí vai pai, vai mãe, enfim, os adultos se preocuparem com os nossos idosos e também com as nossas crianças, o que manda aí o meio médico, né? Que você umidifique o ambiente em que você está, principalmente no período noturno, quando você for dormir. Aquela famosa bacia dentro d'água, aquela toalha molhada, para que você melhore um pouco esse tempo seco, né? Para que você durma melhor e, claro, a sua saúde agradece. Seis e 39, olha só, mulheres com filhos até 6 anos são contempladas pelo programa Mães de Goiás. Atenção aí, você que é mãe, tem filhos com até 6 anos de idade e se encontra em uma situação de vulnerabilidade social. Você pode ser contemplada pelo programa Mães de Goiás, que garante um repasse mensal de até R$250. Mas é preciso ficar atenta, porque para ser selecionada não precisa fazer inscrição, basta estar inscrita no Cadastro Único do Governo Federal e também que ele esteja devidamente atualizado. A inscrição no CadÚnico normalmente é realizada no CRAS. E quem dá mais detalhes desse assunto é a repórter Camila Teixeira. Na casa humilde de 3 cômodos em Hidrolândia, Miriam se esforça para criar os 2 filhos. Desempregado, o dinheiro do programa Mães de Goiás é que garante os alimentos na mesa da família. Pra mim tá sendo bom, né? Porque eu sou mãe solteira, né? Crio meus filhos sozinha, não tô trabalhando, né? E aí já é uma renda que ajuda muito, né? Mercado, farmácia, né? Na farmácia não precisa levar o cartão não, porque só com o número, né? A gente consegue comprar, aí é mais fácil. E quando você ainda não recebia, tinha essa ajuda, era mais difícil? Com certeza, né? Veio na hora boa esse cartão. A Miriam entrou pro programa no início do ano. Ela nem precisou se inscrever, porque a inclusão no Mães de Goiás é feita de forma automática por meio do CadÚnico. Para isso, é preciso atender os critérios estabelecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Entre eles, ter filho de 0 a 6 anos e estar em extrema vulnerabilidade social. A Superintendente de Desenvolvimento, Assistência Social e Inclusão, Silvana Fuini, explica que as mães selecionadas são contatadas pela Secretaria. Por isso, é importante manter o cadastro no CadÚnico atualizado. O cadastro único ele é muito dinâmico, né? Nós estamos falando aqui agora e ele está mudando. Então, são mães entrando, mães saindo, depende dos critérios que exigidos pelo programa. Hoje, 108 mil mulheres estão inscritas no Mães de Goiás. 25 mil novas mães foram incluídas no primeiro semestre de 2022. A meta é alcançar 110 mil até o fim do ano. A entrega dos cartões é na sede da Secretaria em Goiânia e no interior pelas regionais. Novas entregas estão previstas a partir de 12 de setembro no entorno do Distrito Federal e no sudoeste goiano. Importante ressaltar que não precisa fazer inscrição.
É uma seleção automática que nós fazemos por meio do cadastro único. Nós verificamos os critérios do programa, que é mães com filhos até 6 anos de idade que estejam na faixa da extrema vulnerabilidade e, logicamente, no cadastro único, e fazemos a seleção. Então, é dessa forma, não tem inscrição. Camila Teixeira, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Vamos lá, 6h42 e Atlético Paranaense buscou o empate com o Palmeiras e voltou à final de uma Libertadores. J. Daliano e ouvintes, olha só, acreditem quem quiser. O Atlético Paranaense eliminou nada mais, nada menos do que o atual campeão da Libertadores, o Palmeiras. Com isso, o Furacão está na final do torneio continental após 17 anos. O Palmeiras abriu o placar no início do jogo, ampliou no segundo e quando tudo parecia encaminhado, o Furacão foi lá e buscou o empate. Mas vamos saber todos os detalhes dessa partida com a repórter Daniela Esperon. O primeiro finalista da Copa Libertadores da América é o Atlético Paranaense. 17 anos depois, o Furacão volta a disputar uma final da competição. O time de Felipão foi até o Allianz Parque e empatou com o Palmeiras em 2-2, em um jogo onde o Verdão teve Murilo expulso no primeiro tempo, mas foi guerreiro. Só que depois da entrada de Pablo no Atlético Paranaense, o jogo mudou de figura e o atacante fez um gol e ainda deu uma assistência, colocando o time na tão sonhada final e desbancando o atual campeão. Pablo falou o quanto foi especial esse gol, dentre tantos outros que ele já fez na carreira. Primeiro teve os dois da final da Sul-Americana, que foram importantíssimos, mas esse gol é especial. E hoje, acho que Deus é bom demais, te dá voltas, o futebol te dá voltas, te dá outras oportunidades. E hoje um gol especial, um gol que nos colocou de volta no jogo. E, que nem eu estou sempre falando, o clube com muita humildade, com muita dedicação, acreditando até o fim. Chega em uma sonhada final e é um clube que está crescendo, cara, cada vez mais. Fernandinho esteve na última final disputada pelo Furacão em 2005. Ele falou da importância de disputar mais uma decisão como essa. Eu tive o privilégio de jogar a primeira final em 2005. Logo depois eu saí do Brasil, fui para a Ucrânia e consequentemente para a Inglaterra. Construí uma história bacana e bonita lá. E hoje eu volto com o clube numa situação muito melhor daquela que eu deixei 17 anos atrás. Mas a gana e a vontade de jogar uma final estava viva quando eu cheguei aqui. Então eu só fiz o favor de me incorporar a esse grupo de jogadores maravilhoso. E eu acho que essa classificação foi muito merecida porque só nós sabemos o quanto nós trabalhamos para chegar a essa final. O adversário do Atlético Paranaense sai do confronto desta quarta-feira entre Flamengo e Vélez Sarsfield. Como o rubro-negro tem enorme vantagem, é bem provável que a final da Libertadores seja brasileira, com 2 rubro-negros em campo. A decisão será no dia 29 de outubro, em Guayaquil. Agência Rádio Web com informações da Libertadores da América. Daniela Esperon. Notícias do agronegócio. E olha, os frigoríficos brasileiros exportaram volumes recordes para um mês nos setores de carne bovina e suína em agosto, puxados pela firme demanda internacional, especialmente da China, é o que mostrou dados da indústria nessa terça-feira. Os embarques totais da proteína bovina, considerando os produtos in natura e processados, somaram 230.019 toneladas no mês passado, um aumento de 8,6% ante igual período de 2021. Foi o que informou a Associação Brasileira dos Frigoríficos. A receita cresceu 15,8% no período para 1,36 bilhão de dólares. Na última semana, a reportagem antecipou que as vendas externas de carne bovina in natura haviam alcançado uma máxima histórica em agosto, com base em dados do governo federal. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. 6h46, vamos então direto para Brasília, neste 7 de setembro, quarta-feira. Vamos ouvir os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia,
7 de setembro, 200 anos de independência, aniversário do Brasil. E como o Brasil somos nós, aniversário de todos nós. Parabéns, ó brasileiro, como diz a letra do hino à independência. Parabéns, ó brasileira. Liberdade, independência. Que saibamos conduzir esse legado que os nossos antepassados deixaram. José Bonifácio, que bolou tudo isso, a princesa Leopoldina, que foi a mulher que empurrou Pedro, o marido, a proclamar a independência, e até João VI, que teve a sabedoria de deixar o filho aqui para que nenhum aventureiro repartisse o Império Brasileiro. Olhem para a América do Sul e vejam a diferença entre as colônias europeias, as colônias espanholas e a colônia portuguesa. A colônia portuguesa ficou íntegra, sólida, até nos últimos rincões da Amazônia, do Chuí ao Oiapoque, né? E as colônias espanholas se fragmentaram. E hoje nós temos aí muitos problemas nessas ex-colônias. O último deles aí da população se insurgindo contra uma Constituição da qual ela não participou porque não quis, mas vetou. Enfim, hoje é o nosso dia, o dia do aniversário do Brasil. Eu gostaria muito que a gente tivesse festejado como festejamos o centenário da independência, em 1922, quando o presidente era Epitácio Pessoa. Passamos 11 meses festejando. A exposição do centenário foi grandiosa no Rio de Janeiro. Grandes hotéis foram construídos para as festas. Hotel Glória, Copacabana Palace, Hotel 7 de Setembro, Morro do Castelo foi demolido para arejar melhor o centro do Rio de Janeiro. Os pavilhões, os palácios construídos, tem muitos que ainda restam ainda hoje, né? Então, tropas do mundo inteiro vieram para cá para desfilar, marinhas, foi uma grande festa. Agora a gente está fazendo, não foi uma festa tão grande, né? Embora Brasília esteja cheia de gente de camisa amarela e gente que está interessadíssima na política. Eu acho que é um grande progresso no país quando as pessoas conhecem o nome dos 11 do Supremo e já não discutem tanto sobre os 11 do time de futebol. Eu acho que isso ajuda o cidadão a participar mais, a cobrar, né? A entender que ele sustenta os governos municipal, estadual, federal, com seus impostos. E nomeia os chefes desses governos pelo seu voto, assim como nomeia os legisladores estaduais, federais e municipais. Essa é uma questão básica, né? E que a lei maior que nos garante direitos e garantias, que nos garante que a polícia não vai entrar na nossa casa à noite, que nos garante que a gente pode ir ao culto, à missa, que nos garante que a gente pode dizer o que quiser, que garante liberdade de pensamento, que isso não pode ser mexido. Essa é a grande lei, que é a Constituição. Eu lembro num dia como hoje, essa grande lei da Constituição, e como eu escrevi em 18 jornais que estão publicando hoje, eu lembro que Júlio César queria se tornar ditador para mudar a Constituição da República Romana. Aí foi chamado ao Senado e foi assassinado. Aqui no Brasil, o nosso Senado é muito omisso e muito amigo dos Césares que estão mudando a Constituição na nossa cara e ante o silêncio vergonhoso de uma grande parte da mídia brasileira. Infelizmente, no dia do nosso aniversário, a gente tem que lembrar essas coisas. De Brasília, Alexandre Garcia. Você está ouvindo Jornal Verde Vale.
6h51, vamos para um rápido intervalo aqui no Jornal Verde Vale e na volta a gente destaca para você que o presidente Bolsonaro sanciona lei que dispensa a autorização do parceiro para a realização de laqueadura. 8 cidades de Goiás, Daliana, estão em estado de emergência por causa de incêndios florestais. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h30, 7h30. Mais uma vez, ótimo dia para você que está ligando o seu rádio agora aqui no Jornal Verde Vale. Hoje, quarta-feira, 7 de setembro do ano de 2022. Estamos comemorando hoje 200 anos da independência do Brasil. Para você que também nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, Facebook, EPTV, YouTube e Instagram, muito bom dia também para você. Bom dia, alô Igor, me dê imagens da Avenida Coqueiros, por gentileza, para a gente saber a movimentação nesta manhã de quarta-feira, né? Diferentemente de ontem, por volta desse horário, Wesley e Daliana, a movimentação numa das principais avenidas é baixíssima, né? Poucas pessoas na pista de caminhada, poucas pessoas em seus veículos, todo mundo aproveitando o feriado. E você também está aproveitando o feriado? Nosso bom dia especial. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. E olha, o Wesley J., o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que dispensa a autorização do cônjuge para a realização da cirurgia de esterilização voluntária, a laqueadura no caso das mulheres e a vasectomia para os homens. O texto foi aprovado pela Câmara em março e segue pelo Senado em agosto. A lei de 1996 estabelecia que homens e mulheres casados necessitavam do aval do parceiro para a realização do procedimento. A partir de agora, essa parte está revogada. Em continuidade, a nova lei diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para a realização da esterilização voluntária. Homens e mulheres seguem autorizados a fazer a esterilização em qualquer idade, se tiverem pelo menos 2 filhos vivos. Mais uma mudança prevista é a possibilidade de que a laqueadura seja feita durante o parto, algo que antes era proibido. A mulher poderá fazer o pedido com no mínimo 60 dias de antecedência e as condições médicas devem ser observadas. Jornal Verde Vale. E as notícias de Goiás. 7h32. Olha, 8 cidades goianas estão em situação de emergência por causa de incêndio em vegetação. É isso mesmo, ontem inclusive falávamos aqui no Jornal Verde Vale sobre esse grande número de incêndios no estado. E hoje essa notícia vem justamente complementando o que nós dizíamos ontem, né? De que 2 incêndios de grandes proporções atingiram as regiões no norte e nordeste do estado nesse último final de semana. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil reconheceu a emergência em 8 cidades atingidas. Mas quem nos conta com detalhes essa notícia é o repórter Lucas Almeida. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 8 cidades goianas após elas serem atingidas por incêndios florestais nesse último final de semana. A gente vai conversar a partir de agora com o Major Xavier, ele que é militar do Corpo de Bombeiros e que inclusive várias equipes dos Corpos de Bombeiros estão nessa região tentando controlar esse incêndio. Como que está a situação, Major? No final de semana nós tivemos um incêndio que começou na sexta-feira e ele foi debelado na madrugada de domingo, no Parque Estadual João Leite. Esse incêndio começou às margens da GO 080 e passou para dentro do parque, atingindo uma área aproximada de 150 hectares. Esse incêndio, como eu disse, ele foi debelado na madrugada de domingo. Tivemos também um outro incêndio de grande importância que começou no sábado, lá no Parque Estadual de Terra Ronca. Este foi debelado pelas brigadas da localidade juntamente com o ICMBio e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E o monitoramento, né? Por mais que o incêndio foi controlado, ainda o Corpo de Bombeiros mantém equipe no local para caso surja novos focos de incêndio? O monitoramento ele é feito de forma constante, principalmente pelas brigadas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que permanecem em cada parque desse. Nós estamos em um período muito propício aos fogos, então a alta temperatura, o vento e a umidade muito baixa, ela proporciona a possibilidade de reignição, daí a necessidade de ter um monitoramento constante nesses locais. E a situação de emergência, né, decretada pela Secretaria de Defesa Nacional, faz com que os bombeiros tenham uma maior ação e controle nesses locais, seja para a compra de produtos?
Exatamente. O estado de Goiás, ele decretou situação de emergência, situação essa que foi reconhecida pelo Poder Federal. Mediante disso, o Corpo de Bombeiros ele tem uma maior celeridade na compra de equipamentos de proteção contra as incêndios e as queimadas, mas também estabelece de forma prioritária o período proibitivo do uso do fogo, no qual a população ela não deve de forma alguma fazer uso de fogo, seja para lixo, limpar lote ou qualquer motivo que seja. Os próximos dias que se seguem até o período das chuvas são períodos que nós consideramos de extremamente importância para a prevenção, para se evitar qualquer tipo de fagulha ou de fonte de calor nessa vegetação que já está tão seca. Qualquer início de incêndio ele pode, de forma muito fácil, se propagar em um grande desastre ambiental. As notícias locais são destaques no Jornal Verde Vale. 7h35, notícias locais, é com ele, J. Pereira. Bom dia mais uma vez para vocês, ouvintes do nosso Jornal Verde Vale. Estamos chegando com as informações das últimas 24 horas na área da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Algumas ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros, mas nenhum destaque, a não ser essa situação do incêndio, né? Dos incêndios florestais e tudo mais. Nós temos aqui o Parque Nacional das Emas e sempre nessa época é uma atenção especial, né? Os brigadistas sempre estão por lá fazendo seus aceiros, trabalhando, né? Para evitar aí que o parque queime mais uma vez. Já tivemos grandes tragédias por aqui. Já na área policial nós temos destaques na Polícia Civil e também com a Polícia Militar. A gente começa com estelionato, né? Vamos trazer ele de novo, né? Esse aqui é figurinha carimbada e desta vez foi o seguinte: o proprietário de uma borracharia às margens da GO 341 recebeu lá na sua borracharia 2 homens, né? De cor branca, estatura mediana, em uma caminhonete. Eles chegaram para comprar pneus e algumas rodas. O montante deu por volta de R$6.500 a conta. Eles pagaram com 3 folhas de cheque, chamadas folhas troco, de um posto de combustível, né? O posto 10, que costuma fazer isso aí com seus clientes, né? Para aqueles clientes mais conhecidos. Enfim, ele poderia trocar esse valor no próprio posto ou descontar. Só que, ao ligar posteriormente, quando os dois já tinham ido embora com os produtos, para verificar o cheque, a vítima foi informada de que o posto não emite cheque acima de R$1.000, esse cheque troco. E os valores pagos ultrapassavam os valores de R$2.500 cada um. Então ele teve aí esse prejuízo, tá? Tivemos esse estelionato. Então que fique alerta aí para que outras pessoas não caiam nesta armadilha aqui em Mineiros e também na região. Agora uma notícia, aqui em Mineiros registra-se tudo. Essa daqui, o homem, ele se apossou, Wesley e Daliana e ouvintes, da dentadura do amigo. Meu Exatamente, Deus. da prótese dentária, né? Após ali uma confusão e não queria devolver a prótese dentária do outro. Inclusive ameaçando de morte a vítima com uma foice. Deu trabalho para a vítima poder escapar. Após muita conversa, né? Ali sem a dentadura e conversando com o camarada, aquela dificuldade... Ele conseguiu, né, se desvencilhar. Isso aconteceu numa chácara aqui em Mineiros e procurou a delegacia para tentar ressarcir essa dentadura aí, porque a situação tá difícil. Jota, eu pensei que em 2 hipóteses, né? No caso, os dois, né, utilizavam dessa ferramenta da dentadura e poderiam ter pegado equivocadamente, né? Ou o outro se sentiu bem com o sorriso alheio, né? Exatamente, pode né? Ter sido Deve isso? ter ficado confortável. Não vou devolver, fiquei muito bem. Uma prótese muito bonita, deveria ser, né? Deveria, e encaixou diretamente na boca do outro, enfim. É uma situação que foi registrada, acreditem se quiser. Como diria os antigos, né? Cada uma que parece 2. Então, cada uma que parece 2. Nós tivemos também uma outra situação, essa já é um caso mais sério e preocupante, né? Que pode levar aí aos pais a uma atenção especial. Porque ali no setor Nossa Senhora Aparecida, ontem, uma criança, quando saía da escola e retornava aí para casa, ela foi abordada por um homem que estava em um veículo Fiat Uno de cor branca. O camarada chamou a criança para perto dele, quando chegou, segurou no braço. Falou, vamos dar uma volta comigo? A criança, não, tem que ir para casa, coisa e tal, né? Tentando ali se soltar, e o homem segurando com força, inclusive deixando até marcas, e começou então a se massagear os órgãos genitais, né? Do próprio homem.
A criança, vendo aquela situação, começou o desespero até que ela conseguiu se soltar e correu para um comércio ali nas proximidades. Lá ela pediu ajuda, a polícia foi acionada, tentaram olhar as câmeras de segurança, mas não deu para identificar a placa e tampouco a pessoa que estava dentro do veículo. Isso aí a gente já acende o botãozinho do alerta, né? Principalmente aí para que os pais orientem seus filhos a não dar atenção, principalmente a pessoas estranhas, não pegar carona, não aceitar nada, né? E que as autoridades, a área policial comece a fazer ali um patrulhamento nessas regiões para tentar, né, coibir esta ação. Certamente ele não vai mais para aquela região, vai atuar em outra, né? Esse com certeza a gente pode chamar aí de um doente, né? Um elemento aí que merece com certeza estar atrás das grades e pagar por esse crime. Queria chamar a criança para dar uma volta, Wesley. Não existe, né? E obviamente, aí como você bem colocou, os pais devem estar muito atentos na orientação dos seus filhos, justamente nesse quesito de não aceitar carona, não aceitar balas, doces, enfim, essas facilidades que estranhos oferecem, né? Tudo que vier de estranho, você não conhece a pessoa, oriente o seu filho a não aceitar esse tipo de ajuda. E outra coisa, Jota, muito importante, isso que vem de outrora, que os nossos pais já nos ensinavam, saiu da escola direto para casa, não fica parando na rua, porque o que acontece? Se você tem esse costume de sair da escola e ir para sua casa, mais ou menos o seu pai e a sua mãe já sabe, saiu da escola às 5h10, ele tá aqui, porque vai no trajeto. Se passou ali 5h15 não chegou, o pai já sabe ou a mãe já sabe que alguma coisa aconteceu. Então, crie esse hábito também no seu filho de sair da escola direto para casa, depois vai brincar, mas vai direto para casa para que o pai e a mãe tenham essa tranquilidade. E essa situação, Wesley, eu acredito que ela seja mais comum do que a gente pensa. Aí você imagina se a criança ela não tem essa orientação, talvez uma criança menor. No caso dessa criança de 11 anos, já tinha um certo discernimento. Agora uma criança talvez um pouco mais jovem não teria. Então o diálogo, como o Wesley falou, é muito importante. Poderia ter aceito essa carona achando que o homem, né, estava ali agindo de boa fé. Né? Então é muito, muito importante que os pais conversem com seus filhos e expliquem, né, de forma direta aí para essas crianças os perigos. Diga-se de passagem que as crianças não têm essa malícia que o adulto tem, né? E elas vêm aí desprovidas na sua fase inicial de vida dessa malícia de perceber que há maldade ou não há maldade em certo ato, né? Então isso os pais, os responsáveis têm que mostrar isso para os seus filhos. Uma pena é que não tinha câmeras para poder flagrar aí a placa do carro, né? E a polícia chegar até esse indivíduo, né? Com certeza. Aquela que filmou talvez não tenha tantos detalhes, mas se pesquisar e tentar ali entender o caminho que ele seguiu, outras câmeras podem ter flagrado este homem, né? E ele possa ser responsabilizado. Um abraço aí pro amigo Bianco. E Bianco, lá da Casa das Iscas, está na sintonia com a gente aqui, curtindo a nossa programação Jornal Verde Vale, agora nesse foco das notícias locais aqui em Mineiros. Vamos girando e trazendo aqui a voz do cidadão. Foram poucas ocorrências nessas últimas 24 horas, isso é costumeiro pela quarta-feira. Feriado, né? Feriado, a quarta-feira também já dá uma maneirada, a situação começa a piorar de agora para frente, né? É de quinta, sexta, aí sábado e domingo nem se fala, mas a gente tem aí apenas estes registros nestas últimas 24 horas. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Muito bem, a voz do cidadão, Wesley, Daliane ouvintes, a gente traz algumas reclamações por aqui, muitas pessoas participando com a gente. Rua Antônio Camilo, lá na quadra 8, lá no Alvina Paniago, o pessoal tá reclamando que a rua, Wesley, tá só o buraco, viu, Daliana? Muito buraco, pedindo ali um serviço de tapa-buraco, até um recapeamentozinho por lá. Então tá solicitando esta situação. Policiamento residencial Senhor Duda durante o período da noite. Depois da meia-noite, né? O pessoal lá no Duda tá reclamando ali que tá faltando policiamento. E começam a acontecer as famosas coisas estranhas. A turma começa a andar por ali e você sabe que não é uma turma tranquila. Então o pessoal pede policiamento por lá. Lá no Perobeiras, Jardim das Perobeiras, o pessoal tá dizendo o seguinte: mau cheiro
né, de cachorro, que fica por aqui, tá? Eles jogam no meio da rua, nas ruas, né? Fica tudo sujo ali, ou seja, dá a limpeza ali naquele local onde tem muito cachorro e acaba jogando esse material na rua, o que leva aí mau cheiro também para os moradores ali daquela região, tá? O pessoal tá dizendo o seguinte: você sabe me informar se o caminhão de coleta de lixo vai trabalhar hoje? Não sei informar, mas o normal é que sim, né? Geralmente esses serviços de prioridade, eles não param no feriado, tá? Eles continuam com a programação normal. Na Avenida Contorno, lá no Parque São José, nas proximidades da creche Noêmia Ferreira, o pessoal está preocupado também com a alta velocidade que os condutores de veículos, carros, motos estão passando por lá. Ontem nós falávamos a respeito disso, muita gente participando com a gente, principalmente aí falando dessa alta velocidade em vias onde foi recapeado, e o pessoal, né, primeiramente consciência, né, consciência de que ali existem crianças, é uma creche, pais, né, passam toda hora naquela movimentação, além, é claro, de trabalhadores. E para que tanta velocidade, né? Uma alta velocidade, você numa situação de risco, você não consegue evitar aí um acidente ou até mesmo matar uma pessoa. Então, eu acho que a pessoa deveria pensar, né, Jota, que quando você empreende uma alta velocidade aí no seu veículo, qualquer que seja, ou carro, ou moto, enfim, o primeiro que você está colocando em risco é você mesmo, né? Então a pessoa, essa consciência do cidadão é que é necessário, né? Tá lá as placas escritas lá, 40 quilômetros por hora, 60 quilômetros, onde não houver essa orientação é 40 quilômetros por hora no perímetro urbano. 30, só para você. 30 agora. 30. Então, quer dizer, precisa falar, precisa fiscalizar, precisa o SMT estar na esquina ali com um bloquinho multando, quer dizer, é consciência, é cidadania. Eu acho que precisa, viu? Eu acho que precisa. Enquanto não dói no bolso aí do cidadão, ele não toma juízo não, viu? Infelizmente. Bora trocar lâmpada, subindo poste aí, quem vai comigo? Na rua Luzia de Oliveira, esquina com a rua Rio Verdinho, quadra 62, lote 9, lá no setor Boa Vista, ali próximo ao Hospital Municipal. O pessoal então pede essa reposição de lâmpadas por lá. O pessoal tá dizendo o seguinte, né? Tudo parado, Jota, a firma do asfalto. Todo dia eu falo nisso, mas as pessoas insistem em não entender, né? Existe um processo, tá? Está em processo de licitação para a continuação do asfalto, ou seja, fizeram a primeira etapa, aí concluída, a lei exige que se faça uma nova licitação para continuar o asfalto. Então tá nesse processo de licitação, tá? Aí do asfalto, beleza? Por enquanto tá tudo dentro aí da normalidade, da legalidade também. Wesley, hoje você estava me falando, inclusive, um comerciante enviou para mim, enviou para você, uma reclamação ali no centro da cidade. Hoje é feriado, a gente sabe que os órgãos públicos não estão funcionando. Eu não sei se o pessoal da Superintendência Municipal de Trânsito ela tá ouvindo, mas a gente fala hoje e fala amanhã também aqui no nosso programa a respeito do trânsito, principalmente a questão de estacionamentos ali no centro da cidade. Tá um caos, tá terrível. E a Superintendência Municipal de Trânsito, ali na 2ª Avenida, ainda colocou uma faixa amarela ali próximo ao semáforo com a Avenida, 3ª Avenida, não é? Terceira Avenida, ali onde tinha antigamente uma agênciazinha do Banco do Brasil. Logo acima do Cicobi. Exatamente. Colocou uma faixa amarela proibindo estacionar, e uma faixa longa, né? E assim, eu não sei, desculpe até a ignorância, a gente não vê um sentido lógico para aquilo, né? Tem um semáforo que regula o trânsito naquele local. Por que não estacionar? Qual seria o motivo, né, de não estacionar ali naquele local? Inclusive, o comerciante tem até uma garagem para carga e descarga reservada para ele. Hoje ele não pode parar ali o seu veículo porque tem essa faixa. Aí você imagina, o trânsito nosso hoje lá funcionários da Câmara Municipal, né, que tem seus veículos, funcionários de agências bancárias que tem por ali, tem os seus veículos, funcionários de uma escola que tem os seus veículos, todos estacionam por ali, além de funcionários de empresas particulares também. E o comércio e o cliente, a pessoa que necessita desses serviços, vai estacionar onde? Ao invés de aumentar a possibilidade de estacionamento, estão reduzindo essa possibilidade de estacionamento. Quando for
aos olhos leigos, eu repito, quando foi fazer a praça, imaginava-se que seria um número maior de estacionamentos ali de forma escamada. Fez foi diminuir, né? Ou seja, aumentou a escassez de vagas no centro. Ele até sugeriu aí uma chamada área azul. Área azul. Seria possível, será? Olha, Jota, a gente tem observado em outras cidades que talvez essa solução, partindo dessa premissa que você disse aí de doer no bolso, Mineiro às vezes... já cabe uma área azul? Eu acho que pelo trânsito que nós temos hoje, da forma como a cidade se desenvolveu, não teria outra alternativa a não ser essa, ou também os chamados estacionamentos privativos, porém as pessoas também teriam que pagar. Então, quer dizer, se você tem o estacionamento, a área azul, ela determina que você possa ficar naquele horário por um determinado tempo e você paga por isso. Então, às vezes, essas pessoas que muitos hoje utilizam no sentido de deixar o seu carro, estaciona ali de manhã e volta só de tarde para pegar. Existem muitos casos assim. Sim, já ouvi várias narrativas nesse sentido. E tem gente que chega cedo para pegar aquele lugar na sombra e não tira o carro dali enquanto tu vai embora. Ou seja, não há uma rotatividade no trânsito, ou seja, veículos saindo, veículos chegando, enfim, você que precisa, você que é consumidor, que precisa ir ao centro da cidade, estacionar para você fazer as suas coisas ali no comércio, nas agências bancárias, enfim, você não tem estacionamento. Quem sabe, né? Seria uma tentativa, uma alternativa, mas para que a gente descartasse de vez essa hipótese aí desse estacionamento da Zona Azul no centro da cidade, Jota, eu acredito que nós precisávamos experimentar para ver se isso funciona ou não funciona. A gente tirava isso da cabeça e partia para uma outra solução. Sim. E assim, esse estacionamento, né, Wesley, a fiscalização ela é essencial para que ele funcione. Vamos supor que seja implantado, então tem que ter uma fiscalização, né, para poder certificar que realmente vai funcionar. Exatamente, implantar e não fiscalizar não adianta. Seria alguns pontos de área azul, ou seja, alguns pontos de rotatividade, não todo o centro, lógico, né? O que aí seria aquela do quem chegar primeiro na vaga que não é área azul, né? E a outra área azul de rotatividade para que o trânsito pudesse fluir, principalmente essa questão de estacionamento por ali que tá escassa, viu? É crítico. Eu só fazendo aí um adendo a esse início dessa fala sua, com relação a essa faixa amarela, eu também recebi esse mesmo recado que você recebeu, e ontem, inclusive, eu me deparei com essa situação antes de receber esse alerta, quando cheguei ali para fazer um serviço ali próximo ao Cicobi e me vi onde eu vou estacionar aqui, né? Tem um estacionamento ali de uma farmácia, mas é para os clientes. Logo abaixo tem um estacionamento privativo, mas é para os clientes do Cicobi, ou seja, o cidadão comum não tem onde parar. Estamos falando aqui, obviamente, como leigos, não estamos tacando pedra em ninguém, inclusive vamos entrar em contato, hoje é feriado, mas amanhã a gente vai tentar entrar em contato aí com o superintendente aí do trânsito aqui em Mineiros, o Serginho, para que nos traga, né, que nos esclareça o que realmente aconteceu ali, qual é o objetivo dessa faixa amarela naquela localidade, já que nós temos esse problema aí que é visível a todos, que é essa falta de estacionamento no centro da cidade. Exatamente, ali em frente à escola, né, tem um local que no período escolar você não pode estacionar também, ou seja, diminuindo a cada dia, né, o fluxo, né, do trânsito ali. É uma escola infantil, ou seja, necessita que o pai leve e busque a sua criança, né, o que gera também um transtorno no trânsito. Wesley e Daliana, antes da gente ir para os finalmente por aqui, né? A gente vai falar de um caso que eu acho que, né, tirando todas as ocorrências que nós temos aqui, essa chamou a atenção do mineirense ontem, destaque, né, nos meios de comunicação nacional. As redes sociais. Das redes sociais, né, dos comentários. Caso raro que aconteceu em Mineiros. Jovem Goiânia tem gêmeos de pais diferentes, Wesley. Você já tinha ouvido falar nisso, meu querido? Eu acho que essa raridade vem justamente disso. Eu estava lendo a matéria, né? 20 casos ou 30 casos no mundo. Então, assim, é extremamente raro. Extremamente raro. Essa questão dessa concepção de pais diferentes, né? No caso, pelo relato da matéria, a mãe manteve relações com duas pessoas diferentes no mesmo dia e acabou concebendo filhos de ambas as pessoas. Mas é um caso extremamente raro
Mas às vezes as pessoas leem e não se detêm ao conteúdo da matéria, né? Na verdade, esse caso, Jota, foi revelado agora. Exatamente. As crianças já estão prestes a fazer 2 anos de idade, né? Isso foi lá no início do ano passado, deve ter sido, né? Ela tá com 1 ano e 8 meses, enfim. Mas agora, obviamente, que o médico pôde revelar com a autorização aí da mãe, mas ela não quis se identificar, é um direito dela e principalmente por causa das crianças, né? Tem que haver essa proteção. Exatamente. Mas não deixa de ser pitoresco, um caso diferente que realmente chama a atenção, até pelo que narra a matéria sobre essa questão de 20 ou 30 casos no mundo. Realmente é muito, mas muito raro. O doutor Túlio Jorge Franco, que é o médico que acompanha essa mulher, juntamente com seus alunos, né? Estão até escrevendo aí uma matéria, né? Artigos. Um artigo, né? O nome correto, artigo para que seja publicado em revistas de ciência, para que esse caso também seja conhecido internacionalmente. Exatamente. Mas é algo pitoresco, né? E muitas pessoas, às vezes, até com comentários maldosos, porque o cidadão tem a preguiça, ele se atém somente ao título da matéria e tem ali a preguiça de ler o conteúdo para tentar entender esta situação, acontece, né? As crianças foram geradas em placentas diferentes, são gêmeas porque foram geradas no mesmo tempo, nasceram, mas são de pais diferentes. É um fato assim que acontece, é cientificamente comprovado, aconteceu. E uma curiosidade é que em gêmeos bivitelinos, Jota, não sei se você sabe, mas muitas vezes a concepção se dá em momentos diferentes, quando é o mesmo pai. Às vezes o casal eles mantêm relação e dentro de um período de até 7 dias que vai ser concebida as 2 crianças. Então já mostra assim que realmente acontece sem a gente nem saber. Essa Daliana é de um conhecimento incrível, né? Profundo. 7h56. Então a gente tem que comentar esse caso e muitas pessoas querendo saber quem são. É lógico, né, que o ideal é preservar. Você disse muito bem. É tanto para preservar as crianças, né, que o Estatuto aí da Criança e do Adolescente prevê essa situação de preservação, e também a mãe, né, que acredito que mesmo não tendo o nome revelado, já está vivendo aí uma situação de certo incômodo, né? Eu tenho certeza, Jota, que quando foi divulgada essa matéria, não foi atrás de nenhum sensacionalismo, é mostrar de maneira essa nenhuma. coisa específica que a medicina, que a ciência às vezes se depara, né? E isso é levado à comunidade científica, como está lá no teor da matéria, né? Que isso vai ser, obviamente, aí escrito por esses alunos e pelo médium, o doutor Túlio, para revistas científicas nacionais e internacionais, porque um caso a ser estudado é muito raro. Então, onde acontece, a comunidade científica, a comunidade médica partilha o conhecimento, não há nenhum sensacionalismo. Então, quando as pessoas ficam, quem é a mãe, quem é o pai, como é que é o nome das crianças, aí já há o sensacionalismo. Exatamente. O que vai diferir para você, o que vai ser diferente para você, se você saber o nome do pai, da mãe e das crianças, vai mudar alguma coisa? O interessante é que você saiba que há o fato, como o fato transcorreu e que isso é raro. Ponto. Ponto, exatamente. Agora o que a gente tem que ressaltar é que o pai dessas crianças, o pai de um deles, né, assumiu as 2 crianças, né, e são dele, realmente, né, inclusive aí registrando as 2 crianças, né, com o seu nome. Então a gente vê que essa família tá tranquila com esta situação, né, estão vivendo aí esse momento de raridade no mundo, mas que estão aí, é claro, tendo um apoio tranquilo, principalmente no ambiente familiar. Tá tudo tranquilo, tudo resolvido entre eles. Certeza. Agora 7h58. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h58, chegamos ao final desta edição especial aqui do Jornal Verde Vale, 7 de setembro. Hoje, dia da independência do Brasil, estamos comemorando 200 anos de independência do nosso país. Mais uma vez, foi um prazer enorme ter estado com você desde as 6:30 da manhã. Para você que porventura acordou um pouquinho mais tarde, aproveitou o feriado, você tem daqui a pouco aí também a possibilidade de conferir todo o nosso jornal aí nas nossas plataformas digitais. O Igor já está preparando. Daqui a pouco lá na nossa página no YouTube, você tem todo o jornal disponível para você ver o que aconteceu hoje pela manhã aqui no Jornal Verde Vale. Um excelente restinho de feriado para você e a gente volta amanhã.
Um bom dia para você e amanhã a gente tem um compromisso marcado 6:30 da manhã. Esperamos vocês para participar com a gente e a gente volta com as principais notícias aí do Brasil, do mundo e de Mineiros. Exatamente. Eu deixo aqui o meu bom dia. Obrigado, Wesley. Obrigado, Daliana. Obrigado, Igor Pérez, por mais esse programa. Gente, amanhã estaremos de volta. Não se esqueça. Agora é assim. Aconteceu lá, você fica sabendo aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.